Nós vimos recentemente aqui no canal a história completa com os principais eventos envolvendo Melkor, o Vala caído, primeiro Lorde das Trevas da Terra-média, desde seu surgimento até sua última prisão no final da Primeira Era. Mas a história dele não termina ali. Existe um momento que estava previsto seu ressurgimento para uma última batalha, a Dagor Dagorath. A Dagor Dagorath, também conhecida como a Batalha de Todas as Batalhas, a Segunda Profecia de Mandos ou simplesmente a Última Batalha, é um evento apocalíptico profetizado por Mandos, o Vala Juiz, que fala sobre o fim do mundo. Em O Silmarillion, esta batalha é mencionada 3 vezes apenas em momentos distintos. A primeira menção acontece no capítulo 2 da seção Quenta Silmarillion, de Aule e Yavanna, onde lemos: "E que ele declarou aos seus pais de outrora que Ilúvatar vai abençoá-los e dar a eles um lugar entre os filhos no fim. Então seu papel será servir a Aule e auxiliá-lo na recriação de Arda depois da última batalha." A segunda menção à última batalha acontece no capítulo 3, chamado Da Vinda dos Elfos e do Cativeiro de Melkor, onde lemos que Varda, após ouvir que os elfos surgiriam em uma época de escuridão e que eles olhariam primeiro para as estrelas, sai do concílio dos Valar e põe no céu muitas estrelas para iluminá-los. Sobre uma dessas estrelas, chamada Menelmacar, é dito que ela prenuncia a última batalha que há de acontecer no fim dos dias. A terceira menção é no Akallabeth, o relato da queda de Númenor, após o rei ter chegado às praias de Valinor. Mas Ar-Pharazôn, o rei, e os guerreiros mortais que tinham posto pé sobre a terra de Aman foram enterrados sob colinas desabadas. Ali se diz que jazem aprisionados nas cavernas dos esquecidos até a última batalha e o dia do juízo. No Silmarillion ocorre uma menção, mas não à última batalha propriamente dita, mas sim ao fim, com F maiúsculo, referindo-se a um evento específico. Mas nunca, até o fim, quando Fëanor há de retornar, ele que pereceu antes que o sol fosse feito e está sentado agora nos salões da espera e não vem mais em meio à sua gente, nunca, até que o sol passe e a lua caia, há de se reconhecer de que substância elas, as Silmarils, eram feitas. A única menção do termo Dagor Dagorath é dada em uma nota sobre a origem de Gandalf, no capítulo sobre os Istari, no livro Contos Inacabados, onde lemos: "Manwë não descerá da montanha antes da Dagor Dagorath, e a chegada do fim, quando Melkor retornará." Os escritos sobre essa profecia foram feitos e refeitos múltiplas vezes por Tolkien, e a versão mais completa aparece no livro Morgoth's Ring, num conto comumente chamado de The Later Quenta Silmarillion, onde lemos: "Assim falou Mandos em profecia. Quando os deuses se sentaram em julgamento em Valinor, e o rumor de suas palavras foi sussurrado entre todos os elfos do oeste, quando o mundo for velho e os poderes ficarem cansados, então Morgoth, vendo que o guarda dorme, voltará pelas portas da noite, para fora do vazio atemporal, e destruirá o sol e a lua. Mas Eärendil descerá sobre ele como uma chama branca e abrasadora, e o expulsará dos ares. Então a última batalha será reunida nos campos de Valinor. Naquele dia, Tulkas lutará com Morgoth, e em sua mão direita estará Éowyn, e à sua esquerda Túri-Turambar, filho de Húrin, retornando da perdição dos homens no fim do mundo. E a espada negra de Túrin causará a Morgoth sua morte e último fim. E assim os filhos de Húrin e todos os homens serão vingados." Então, a profecia diz que os Valar, que assim como os elfos estão ligados ao mundo, após muito tempo e eras passados, se cansarão e com seu consequente envelhecimento e enfraquecimento de seu poder, Morgoth terá a oportunidade de escapar de sua prisão e mais uma vez trazer a destruição. Assim como nas vezes anteriores em que ele destruiu as fontes de luz de Arda criadas pelos Valar, primeiramente as 2 lâmpadas Ilúin e Ormahl, e depois as 2 árvores de Valinor, ele desta vez também irá destruir os luzeiros do mundo, o sol e a lua.
Mas é Arendil, aquele que mantém vigilância sobre os baluartes do céu, o mesmo que matou o maior dos dragões de Morgoth, Ancalagon, e aquele que possui uma das Silmarils presas à sua testa, expulsará Morgoth dos céus. E na terra, aquele que matará Morgoth com sua espada, no fim, será Turitur-Ambar, ressurreto. O filho de Húrin, que na primeira era teve sua família e sua vida devastada pelas tramóias e maquinações do Lorde das Trevas. Após esses eventos, o mundo será quebrado e refeito, e as Silmarils serão recuperadas da terra, do mar, e Arendil devolverá aquela que permanece nos ares com ele. E Fëanor, o criador das joias, as tomará, e elas serão quebradas, e as luzes das árvores presas nelas serão liberadas, e Yavanna reacenderá as duas árvores, e uma grande luz ressurgirá, e desta vez os montes de Valinor serão nivelados de forma que esta luz iluminará toda a terra. Desta vez Fëanor fará o que ele não quis fazer no início, quando ainda não sabia que as Silmarils haviam sido roubadas, e quando Yavanna lhe pediu as joias para que pudesse reacender as árvores Telperion e Laurelin. Naquele tempo ele escolheu a guerra e a vingança contra Morgoth, e mesmo que recuperasse as joias, já havia declarado que não as cederia aos Valar, e várias desgraças se seguiram por conta de seu egoísmo e más escolhas. Mas no fim, após ter esperado o suficiente nos salões de mandos, ele ressuscitará e abrirá mão da obra de suas mãos, e o mundo contemplará a luz das árvores mais uma vez. A história termina com algumas frases que o próprio Tolkien posteriormente riscou, então ela não é necessariamente canônica, mas no final, após as árvores serem reacendidas, os Valar rejuvenescerão novamente, e os elfos mortos ressuscitarão, e o propósito de Ilúvatar será cumprido. Mas sobre o que sucederá aos homens, a profecia de Mandos não fala, e o único nome dentre os homens de quem ouvimos é o de Túrin, e a Túrin será dado um lugar entre os filhos dos Valar. Agora, você pode estar se perguntando por que esta profecia não pode ser achada em nenhum lugar em O Silmarillion. Bem, na verdade isso acontece porque Christopher Tolkien decidiu deixar essa profecia de fora do livro que foi publicado pela primeira vez em 1977. Ele fez essa escolha baseado em um dos escritos de seu pai, que diz que se alguma mudança há de vir e dar emenda à maculação, Manwë e Varda quiçá saibam, mas não o revelaram, nem está isso declarado nas sentenças de Mandos. Essas palavras foram interpretadas literalmente por Christopher, que deduziu que seu pai removeria a segunda profecia na versão final de O Silmarillion. E são estas mesmas palavras que encerram o livro tal qual o temos publicado hoje, ou seja, que Mandos não tinha nenhuma profecia para o final dos tempos. O Silmarillion, como Tolkien originalmente o escreveu, termina com uma profecia de Mandos sobre Adagor-Dagorath. Mas segundo o que Christopher pôde entender e organizar sobre os escritos do pai, Adagor-Dagorath pode ter sido abandonada por Tolkien. No entanto, os escritos que Christopher organizou e publicou após a versão de 1977 de O Silmarillion, uma série de livros chamada History of Middle-earth, dão uma melhor compreensão da visão final de Tolkien para o seu mundo criado, e a necessidade de um evento apocalíptico fica evidente. Só para esclarecer, esta série de livros, History of Middle-earth, nunca tinha sido publicada em português, mas os dois primeiros volumes, chamados O Livro dos Contos Perdidos, parte 1 e 2, serão publicados agora, em novembro, aqui no Brasil, totalmente em português. Eu já garanti o meu e você pode comprá-los na pré-venda pelo link na descrição. A partir dessas publicações, abriu-se um debate entre muitos leitores e estudiosos da obra do Tolkien, e uma dentre os estudiosos, Verlin Flieger, afirmou que Tolkien escreveu que o Legendarium termina com uma visão do fim do mundo, sua quebra e reconstrução, e a recuperação das Silmarilli e da luz antes do sol. Seria estranho se ele não tivesse imaginado tal fim, pois as mitologias nas quais ele se baseia mais fortemente, as judaico-cristã e nórdica, incluíam o refazer e o renovar em termos surpreendentemente semelhantes.
Realmente, ao observarmos as semelhanças entre a obra do Tolkien e a história judaico-cristã, por exemplo, é impossível pensar que ele não tenha imaginado um fim apocalíptico para sua história, mas não apenas um fim com destruição ou aniquilação de todas as coisas, mas um fim caracterizado por quebra e reconstrução, renovação e ressurreição dos mortos, que viverão agora num mundo refeito e restaurado à sua perfeição original, tal qual descrito nos relatos bíblicos. Como disse antes, a Dagor-Dagorath foi reescrita muitas vezes, por isso existem várias versões, como uma em que Beren aparece perto de Túrin. Muitos desses textos foram riscados, marcados com X, etc., indicando uma não aprovação daquele texto por Tolkien. Mas em todas as versões rascunhadas, Túrin-Turambar aparece. O Silmarillion publicado contradiz a segunda profecia em alguns pontos, e ela era incompatível com o folclore élfico. Mas textos posteriores apontam que o conceito da Dagor-Dagorath pode ter evoluído para uma lenda humana de origem númenoreana. Mais especificamente sobre o fim do mundo, existe uma nota de Tolkien comentando sobre a quarta parte do livro Morgoth's Ring, chamada Athrabeth Finrod a Andreth. Essa parte do livro narra uma conversa entre o rei élfico Finrod Felagund e uma mulher mortal chamada Andreth, que ocorreu durante o cerco de Angband. Na conversa, eles falam sobre as diferenças metafísicas entre elfos e homens e entre seus respectivos destinos. Sobre esse texto, Tolkien disse o seguinte: os elfos esperavam que o fim de Arda fosse catastrófico. O fim de Arda não é, obviamente, a mesma coisa que o fim de Ea. Sobre isso, eles sustentavam que nada poderia ser conhecido, exceto que Ea era, em última análise, finita. Vale ressaltar que os elfos não possuíam mitos ou lendas que tratassem do fim do mundo. O mito que aparece no final de O Silmarillion é de origem númenoreana. É claramente feito por homens, embora homens familiarizados com a tradição élfica. Se a Dagor-Dagorath era para ser uma profecia de Mandos ou uma lenda númenoreana, não podemos saber definitivamente. Mas fato é que Tolkien queria uma conclusão para sua história, um fim onde Morgoth seria derrotado de vez, e personagens que tiveram um fim triste no princípio, como Fëanor e Túrin, receberiam uma segunda chance e vingariam de forma justa os males sofridos por seu povo. E mesmo que a última batalha não tenha sido de todo concluída, no cânon, os personagens certamente esperam um fim do mundo, onde não apenas os elfos e os Valar seriam renovados, mas tanto os homens e os elfos seriam reunidos mais uma vez, e inclusive os anões se tornariam filhos de Ilúvatar e ajudariam Aule na reconstrução do mundo após a Dagor-Dagorath, e todos estes se uniriam na segunda música dos Ainur, em um mundo onde a luz gloriosa das duas árvores agora reacesas iluminaria toda a terra. Agora me diga, você acha que devemos encarar a Dagor-Dagorath como canônica ou não? Me parece que o Tolkien infelizmente não conseguiu concluir o texto a tempo, ou ainda não conseguiu atingir o nível de perfeição que ele gostaria que este capítulo da história tivesse, e por isso ela foi deixada de lado por ele. Me diga aí nos comentários. Lembre-se de deixar seu like agora, se você tiver gostado do vídeo. Se inscreva no canal, comente e compartilhe. Deixe um abraço aqui para cada membro do canal e sejam bem-vindos novos membros. Obrigada pelo apoio de vocês. A gente se vê no próximo vídeo. Um grande abraço a todos e valeu!